Desafios da valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher do Brasil. Parte 2. Aqui eu vou falar como eu faria aquela redação com este tema. Esta redação aqui, ela teve 920 em 2023, é uma redação oficial, no entanto, eu a adaptei para 1000. Em 1969, foi promulgada uma das leis mais importantes para a história da América Latina, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, cujo texto garante a igualdade de gênero. Repare que, ao apresentar o repertório, já apresenta complexidade textual, dando ponto na competência 1, ao utilizar os dois pontos. Não apenas usou os dois pontos só por usar, mas fez bem feito, por exemplo. Antes de falar o repertório, primeiro fez um suspense. Por exemplo, iria ter feito, em 1969, a Convenção Americana dos Direitos Humanos foi fundada, a qual foi importante para a história da América Latina. Só que neste caso não teve um suspense. Já nesse caso aqui, repare que tem um suspense, porque você deixou para falar o repertório só depois de ter elogiado. Isso dá ponto na competência 1. Continuando. No entanto, ao analisar o contexto social do Brasil, constata-se o contraponto ao direito descrito no tratado, visto que o trabalho de cuidador pelas mulheres é desvalorizado, como um salário ruim em função do gênero. Aqui relacionou o repertório com o tema e repare que houve uma citação, uma retomada do repertório, ao falar direito descrito no tratado. Ao fazer essa retomada do repertório, explicita a produtividade dele. Não é uma regra, mas é muito bom fazer isso. Além disso, eu coloquei um exemplo aqui, como um salário ruim em função do gênero. É bom colocar exemplos para que não haja lacunas. Por exemplo, não pode apenas dizer que o trabalho de cuidado é desvalorizado. Mas por que é desvalorizado? Tem que citar um exemplo no mínimo. Continuando. Com efeito, para enfrentar os desafios presentes nesse viés, há de se combater a invisibilidade e a desigualdade. Aqui é a antecipação da argumentação. Está claro que o corretor, ao ler esta redação, está claro que ele vai ver acerca da invisibilidade e a desigualdade. Continuando, diante desse cenário, a Semana da Arte Moderna, em 1922, foi um marco de um movimento literário que, mesmo indiretamente, contribuiu para combater a invisibilidade social postulada pelo machismo ou modernismo. Novamente, houve o uso dos dois pontos aqui e com certo suspense, porque deixou para falar a palavra modernismo somente depois de já ter elogiado. Além disso, houve aqui uma oração intercalada, mesmo diretamente, isolada por vírgula. Poderia ser por parêntese, mas por vírgula também é suficiente. Continuando, isso se justifica, pois, embora julgamentos sexistas, muitas mulheres alcançaram sucesso, como a pintora Tarsila do Amaral. Repare que, além de ter falado que o modernismo foi bom, tem que falar o porquê que ele foi bom. E aqui fez muito bem esse papel. Isso se justifica. E sempre quando for falar, se citar alguma referência de alguma pessoa, é bom dizer qual a área dessa pessoa. Por exemplo, a Tarsila do Amaral, ela é pintora. Então fale, a pintora Tarsila do Amaral. Se fosse o cantor, falasse o cantor fulano, o cantor ciclano. Continuando, todavia, as obras modernistas não foram suficientes para solucionar a invisibilidade das mulheres pobres. Há exemplo de jornadas laborais abusivas para cuidadoras. Aqui houve um contraponto ao repertório, citou aqui obras modernistas para retomar o repertório mais explicitamente. E aqui foi um exemplo anti-lacuna, um exemplo concreto.
jornadas abusivas de trabalho. Ademais, quando a igualdade de gênero for priorizada, a desigualdade de gênero receberá o devido tratamento. A esse respeito, conforme John Rawls, expoente e filósofo do século XX, desigualdades econômicas são empecilhos para a equidade. Aqui houve um aposto muito bem feito, isolado por travessão. É bom colocar travessões porque explicita a complexidade textual. Nesse contexto, muitas cuidadoras vivenciam as piores rotinas de carências denunciadas por Rawls, enquanto são negligenciadas, como, por exemplo, uma remuneração abaixo da estabelecida na lei. Aqui outro exemplo de lacuna, a remuneração ruim, e também uma retomada do repertório, aqui denunciadas por Rawls. Portanto, as escolas responsáveis pela transformação social, aqui é a conclusão, escolas, agente, responsáveis pela transformação social, detalhamento, que é um aposto, isolado por travessões. Agora vem a ação, necessita estimular a população a romper com o machismo estrutural. Aqui a ação. Há exemplo de um salário desproporcional em função do gênero. As escolas devem conduzir isso por meio é o modo meio, projetos pedagógicos, como palestras comunitárias. Palestras comunitárias é outro detalhamento. Neste caso, eu não isolei por travessão, isolei por vírgula mesmo, porque já tem travessões suficiente. Mas, se quisesse usar travessões, poderia usar também. Agora vem a finalidade, visando conscientizar a população acerca do trabalho de cuidado, estimulando-a a exigir melhorias estatais, a fim de solucionar a invisibilidade e as desigualdades ditas por Rawls. Assim, a Convenção Americana sobre a dita efetuará. Repare que a argumentação foi sobre a invisibilidade e as desigualdades. Aqui na conclusão está explicitado a palavra invisibilidade e desigualdades. Além disso, retomou o repertório de John Rawls. Ademais, repare que a ação da conclusão estimula a população a exigir melhorias estatais, porque tem que fazer uma retomada à lei também, porque aqui falou sobre a lei no desenvolvimento 2. A introdução foi citando uma lei, então tem que fazer essa retomada na conclusão também. E no final, um desfecho conclusivo, que retomou o repertório da introdução. Repare a palavra sobredita. Essa palavra tem que ser isolada por vírgula, tanto antes quanto depois, pois ela se trata de um aposto explicativo.